Antes de vos ler o que tinha escrito, não resisto, naturalmente, vantagem de ser o último orador, a dizer 2 ou 3 palavras sobre esta cerimónia. Porque todos os anos sinto de modo renovado e reforçado a riqueza deste ambiente. Ambiente, primeiro, a terra e as gentes. Sr. Presidente da Câmara Municipal, sentimos-nos bem aqui. E hoje, em particular, com este pôr do sol único, singular, acariciador, que cria um ambiente familiar, que depois passa para o nosso mais próximo anfitrião, o Presidente da Fundação da Casa de Matão. É tão bom estarmos aqui, é tão bom termos a sensação de que foi reparada uma injustiça cometida relativamente à Fundação há uma meia dúzia de anos, quando os responsáveis se esqueceram do seu papel essencial na cultura portuguesa. Mas também é bom estarmos aqui tendo presente um outro grande poeta, Ministro da Cultura, também se integra no mesmo ambiente, aqui celebrado, aqui integrante de júris, verdadeiramente leigo, me sinto eu, no meio de tantos e tão ilustres e qualificados expoentes da nossa literatura. Mas partilho aquilo que o ajustíssimo título premiado disse sobre a crítica e diria mais sobre a edição em Portugal. Sobre a crítica. É um paradoxo, mas ao mesmo tempo que encontramos nas universidades uma criatividade única no domínio da análise literária, deparamos com a pobreza no chegar da crítica literária ao leitor comum. Culpa, poderíamos dizer, do panorama atual na nossa comunicação, porventura noutras comunicações, em diversas latitudes e longitudes, mas pobreza que sentimos cada dia que passa, aqueles que gostamos de livros, que somos sôfregos leitores e que recordamos com saudade os críticos literários, muitos deles não académicos, que existiram, mas já não existem. Abre uma exceção para os próprios autores, que têm de exercer uma espécie de função de suplência na ausência dessa crítica não académica. Permitam-me que acrescente uma palavra sobre as agruras da edição em Portugal. Já conheci essas agruras quando fui editor, costumava mesmo dizer que era uma forma de se empobrecer alegremente, mas que estava circunscrita a alguns amadores, era o meu caso. Infelizmente, estendeu-se aos profissionais. Isto é, as vicissitudes dos tempos recentes criam um panorama muito difícil para a edição, pelo menos a edição no nosso país. E isso é preocupante. Um país que edita com dificuldade, um país que não acompanha em leitura o que deveria acompanhar em todas as gerações, a começar nas gerações mais jovens, é um país condenado a ter mais passado do que futuro. E isso não deixa de ser preocupante. Passo, naturalmente, à celebração do justissimamente premiado de hoje. Poeta, ensaísta, ficcionista, académico, lusitanista, Hélder Macedo é uma das figuras mais estimulantes da cultura portuguesa. Integra, aliás, uma invulgar constelação de autores portugueses que nasceram ou viveram em Moçambique, espíritos livres como José Gil, Eugênio Lisboa,
Reinaldo Ferreira, Rui Knopfli, Alberto Lacerda ou Fernando Gil. Dessa África, a da história e a da memória, tratou Hélder Macedo no romance testemunhal Partes de África, nunca distinguindo por inteiro o facto e a ficção. Ou não fossem o Império e o Tempo Perdido, duas poderosas mitologias. Outros romances se seguiram a esse, mordazes, desenvoltos, sendo o mais conhecido talvez Pedro e Paula, e o mais recente um exercício invulgar de romance em verso ou de poema ficcionado. Como poeta propriamente dito, estreado em 1957, anteontem, portanto, o nosso homenageado é sobretudo lírico-metafórico, culto, elegante, irónico, senhor de um equilíbrio refinado, como o descreveu Jorge de Sena. Características que um livro como Viagem de Inverno comprovam sem margem para dúvidas. Frequentador do grupo do Café Gelo, nos anos 50, composto por um instável ajuntamento de surrealistas e companheiros de viagem, gente insubmissa e às vezes brilhante, Hélder Macedo sofreu as agruras dos oposicionistas à ditadura e fez as malas para a democrática e cosmopolita Londres. Professor no King's College, onde se doutorou, ocupou a cátedra Camões durante 20 anos e dirigiu o Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros. Lusitanista prestigiado, presidente honorário da Associação Internacional dos Lusitanistas, fundou a revista Portuguese Studies, organizou antologias inglesas da poesia portuguesa contemporânea, escreveu na imprensa. Ao mesmo tempo que estudava e divulgava a literatura portuguesa no Reino Unido, dava continuidade à viragem anglófona da nossa cultura, iniciada porventura por um escritor que, tal como Hélder Macedo, viveu no sul de África, Fernando Pessoa. Um estrangeirado? Mas pode um português lusitanista ser exatamente um estrangeirado? Estrangeirado por que não? Mas empenhado no destino do seu país. Hélder Macedo chegou a aceitar e exercer alguns cargos político-culturais em Portugal, entre os quais brevemente o de secretário de Estado da Cultura. Mais conhecido porventura como romancista, o nosso autor é reconhecido de modo inquestionável no campo do ensaio. Basta dizer que este livro que hoje celebramos venceu, além do renomado Prémio Dom Dinis, o Prémio Eduardo Prato Coelho e o Grande Prémio de Ensaio da APE. Livro após livro, há muito que Hélder Macedo se afirmou como um dos mais sofisticados, aliás, ouvimos-lo há pouco, podemos confirmá-lo, sofisticados, acutilantes e, por vezes, provocadores, exegetas dos clássicos portugueses, do cancioneiro medieval, incluindo o patrono deste prémio, o rei poeta, ao romântico e feroz Cesário Verde, passando pelo enigmático e quase preferido Bernardino Ribeiro, e por Camões, cujo suposto platonismo o ensaísta vê quase como uma afronta pessoal e que tem desmontado com vivacidade iconoclástica. Camões e outros contemporâneos é um título que diz tudo. É em Camões que tudo começa e termina, que tudo continua. Um Camões da experiência do mundo e do desconcerto do mundo, já outros disseram, e além disso boêmio e lascivo, também já foi dito, como nas cartas que dele conhecemos, mais do que nas estátuas que dele ergueram. Na sequência de um volume anterior intitulado simplesmente 30 leituras, este livro reúne ensaios sobre várias épocas,
das minúcias filológicas das cantigas de amigo à dispersão e agitação da contemporaneidade. E há mesmo um ensaio que é uma verdadeira história da literatura portuguesa em 40 páginas. Atravessando os séculos, da malícia e delicadeza dos antigos à agitação infeliz de tantos modernos como os do gelo, essa gente parecida com ninguém, Camões e outros contemporâneos é bem uma imagem de Hélder Macedo, um erudito que nunca fechou as portas à vida e que não vê o passado como menos atual do que o presente. Escreve Camões nas oitavas a Dom António de Noronha que o humano entendimento revolve e espanta o sentimento, deixando-lhe o juízo quase incerto, porque vê do mundo o desconcerto. Como pode ser mais contemporâneo, se pode ser mais contemporâneo do que Camões? E por aqui poderia ficar, não fora ter notado que havia também a reparar uma falta de um quarto século. Porque foi há um quarto de século que a República Portuguesa reconheceu oficialmente aquilo que devia reconhecer a Hélder Macedo. Um quarto de século depois, é bom que volte a reconhecê-lo. É o que eu farei entregando-lhe as insígnias da Grande Cruz da Ordem do Infante, que bem merece por tudo que tem feito por Portugal, cá dentro e lá fora.